Bom, nessa segunda parte desse vídeo, ainda falando sobre o sistema radicular das orquídeas, eu estarei falando agora da espessura dessas raízes, dependendo da espécie, e também de algumas características que essas raízes apresentam. E através dessas características é que podemos perceber, na verdade, se essa orquídea ela está se desenvolvendo muito bem ou se ela está apresentando algum tipo de doença por excesso de água, de umidade, por excesso de calor, enfim. E também podemos perceber alguns agentes patogênicos, como por exemplo, como eu vou falar posteriormente, a respeito de uma vespinha que depositam aqui os seus ovos, e esses ovos eles acabam se desenvolvendo nessas raízes. Bom, então, dependendo da espécie, as raízes das orquídeas elas apresentam diferentes espessuras. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar vários exemplos na verdade. Eu tenho aqui vários exemplos de espessura dessas raízes. Começando pela espécie, Cattleya methystoglossa, que é uma espécie de orquídea nativa da Caatinga, Ela é bem, digamos assim, ela habita aqui em muitas regiões do Nordeste. Ela é uma orquídea de clima quente, tanto é que ela pode desenvolver muito bem tanto à meia sombra quanto em ambientes extremos, em sol pleno, como por exemplo as cattleias que habitam ambientes rupícolas. E aí o que é que acontece? As raízes dessa orquídea, elas são bem espessas. Você pode ver que a camada de células mortas que compõe o velame, ela é bem espessa. Então aí o que é que acontece? Por ela ser bem espessa, ela também acaba sendo mais esponjosa. Por isso que quando chegamos no verão, no verão não, início da primavera. Então essas orquídeas, o que é que acontece? Elas se desidratam muito fácil, elas se desidratam muito rapidamente, mas isso aí é uma característica natural desta orquídea, que é justamente para poder induzir a floração no início da primavera. Então, final do outono, ela sofre essa desidratação pelo fato do ambiente estar muito quente e seco. Ela sofre essa desidratação e aí é o que vai estimular a florada por volta aqui na Bahia, por volta de final de agosto, setembro. Tem algumas até que florescem no final de julho. Então aí o que é que acontece? Quando chega o período de chuva, que aí teoricamente começa a partir de final de outubro, novembro, aí com as primeiras chuvas, rapidamente elas conseguem se hidratar novamente, e os pseudobulbos eles começam o seu armazenamento de água e de substâncias. Por quê? Porque a camada, essa camada de células mortas que forma o velame nessas raízes, eles têm assim um alto poder de absorver água, a água que está disposta naquele ambiente. E aí por isso elas conseguem se hidratar rapidamente. E assim, só que dependendo da espécie, como você pode ver aqui, uma orquídea do gênero Oncidium,
Então, essa orquídea ela tem um sistema fascicular também aqui, ó, fasciculado. Aqui você pode ver bem, vou tentar até mostrar próximo ao vídeo, próximo à câmera, melhor dizendo. E aí você pode ver, aí comparando aqui a espessura da raiz da Cattleya metistoglossa e a do oncídio. Esse oncídio também, ele é popularmente conhecido como chuva de ouro, porque no período de floração são tantas as hastes florais que se formam nesse gênero, que o que é que acontece? Eles se inclinam todos e fica, lembra, pela sua coloração, fica parecendo chuva, na verdade, e pela sua coloração amarelada, aí as pessoas popularmente chamam de chuva de ouro. Mas na verdade ela é uma orquídea, cientificamente falando, do gênero Oncídio e da espécie Oncídio flexusonso. É uma orquídea muito bonita, é uma orquídea também de muito fácil cultivo, e a espessura da raiz já é bem mais fina que a Cattleya metistoglossa. Então a camada de células mortas que compõem o velame, ela é menos espessa que essa outra. Diferentemente do que ocorre com as terrestres. Essas aqui são as epífitas, ou rupícolas também, porque essas orquídeas do gênero Oncídio, especificamente desta aqui que eu estou falando, elas também conseguem sobreviver em ambientes rupestres, em ambientes rupícolas, que de certa forma apresentam alguma camada de substrato. Elas conseguem se desenvolver muito bem. Ao contrário do que acontece com essas, as terrestres, elas já têm uma outra, algumas têm um sistema radicular, digamos assim, com espessura mais fina, mas tem outras que se assemelha muito a tubérculos, justamente porque elas precisam armazenar uma grande quantidade de nutrientes e de água para que essa planta ela venha se manter nos períodos de seca. Aí nós temos aqui uma outra, eu tenho aqui uma Cattleya walkeriana. Essa Cattleya walkeriana, ela está fixada num tronco de baraúna, e o sistema radicular dela é muito bem parecido com a Cattleya metistoglossa, muito bem parecida, a espessura, a forma como ele se desenvolve e a forma também como ele se fixa no substrato. Tanto é que quem souber cultivar a Cattleya metistoglossa facilmente vai conseguir cultivar Cattleya walkerianas, como por exemplo aqui a Cattleya intermédia. Essa Cattleya intermédia é bem parecida também com a Cattleya metistoglossa, afinal são plantas do mesmo gênero, né? Gênero Cattleya, só que são de espécies diferentes, mas o substrato é basicamente o mesmo. Agora eu preciso também ressaltar sobre uma outra forma de desenvolvimento das raízes. É como ocorre em orquídeas do gênero Catasetos. O que é que acontece? Essas orquídeas, elas possuem, digamos assim, duas formas diferentes de espessura das raízes. Algumas dessas raízes, elas são bem grossas, são bem espessas, então acredito que seja para absorver essa umidade. Outras raízes são mais finas e elas crescem no sentido contrário em relação às outras orquídeas.
Então, ao invés dela crescer em direção ao substrato, ela cresce, digamos, para cima. Elas crescem contrário ao substrato, formando uma espécie de ninho. Então, aí as pesquisas mostram que essa forma de crescimento das raízes supõe que seja para favorecer o ambiente. Então, reter a umidade, criar um ambiente favorável para que essas orquídeas elas se desenvolvam. Então, mais uma vez, visualizem, se vocês acharem interessante, visualizem e curtam este vídeo, dê um like lá no meu canal e possam divulgar também para que esse vídeo possa ser acessível a pessoas, a iniciantes no cultivo de orquídeas, para que eles possam estar, digamos assim, praticando esse hobby, né, tão especial, que só quem de fato cultiva é que sabe o quanto é gratificante cultivar essas plantas. Não só essas plantas, mas como outras também, mas especificamente orquídea, que é das plantas nas quais eu estou falando. Muito obrigado.